Sociedade Internacional de Abuso e Negligência na Infância, em média, 100 crianças, segundo a sociedade, em média 100 crianças morrem por dia vítimas de violência física. E o pior é que apenas uma em cada 20 situações são notificadas nos órgãos responsáveis, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por isso, uma palestra marcada para esta quinta-feira em Florianópolis é de extrema importância. Eu converso agora com dois profissionais. Aqui comigo a psicóloga Lara Beatriz Fucchi, boa noite. Boa noite. E o também psicólogo Sérgio Dias. E o tema da palestra de quinta-feira é pedofilia, sexualidade e loucura. Qual é o conceito na psicologia para pedofilia? Pedofilia é o fenômeno, a ocorrência que envolve uma complexidade que é o sujeito adulto que por um distúrbio de formação da personalidade tem a atração sexual, o fetiche por abusar de crianças. Esse abuso pode ser simplesmente uma insinuação libidinosa na relação com a criança, como pode chegar até a violência mesmo sexual. Sérgio, o que leva uma pessoa a cometer a pedofilia? Ela tem esse distúrbio? A psicologia entende alguns motivos que levam essa pessoa a ter esse distúrbio? Sim. Um dos principais é a geração de sua personalidade, a constituição de sua personalidade. Um abusador, ele vem de uma família desestruturada, uma família na qual as relações entre as pessoas são indiferenciadas, podemos dizer assim, onde as relações são de tal maneira administrativas, sem tecimento, sem reciprocidade entre as pessoas, que todos ficam soltos psicologicamente, ao ponto de, então, o abusador de uma filha ou de uma parente ou de um parente, ele não distinguir, ou não demarcar ali sua filha, uma criança. Ele demarca, aí vem a noção de fetiche de que a Lara falou. Ele vai para uma relação de corredor com o órgão genital ou prazer de ato. E isso ocorre exatamente, como eu disse, principalmente devido a isso. As famílias desestruturadas, onde não há reciprocidade, tecimento entre as pessoas. Então, o pai nunca se demarca pai para o filho, na posição de ser, o filho para o pai como filho, e nesse processo é que a atmosfera fica propícia para o abuso. Mas claro, isso é um distúrbio, sim, é um problema que hoje se sabe, nenhum adulto sadio vai abusar de uma criança. Isso é regra na psicologia, um adulto sadio que teve uma boa estrutura familiar, ele não vai abusar de uma criança? Jamais. Não. Vamos dizer assim, é impossível psicologicamente, um pai que tem uma boa estrutura de personalidade como o pai, abusar de um filho, uma mãe, ou um tio. Inclusive, aí é que vem a questão da relação da pedofilia com a loucura. Porque o pedófilo, ele sofre psicologicamente. Ele se sente culpado? Ele sofre na medida em que fica incompatível o ato de abusar, por exemplo, de seu filho ou de sua sobrinha, com o seu prazer, a sua realização como pai. São duas coisas completamente incompatíveis. É um aspecto também que é importante destacar desse contexto das condições para se tornar pedófilo, como o Sérgio estava destacando, é que, via de regra, quem se torna um pedófilo sofreu na infância alguma forma de abuso sexual. Isso é conhecido, o que não quer dizer que toda pessoa que tenha sofrido abuso vá se tornar um pedófilo. Isso não é verdadeiro. Nem todas as pessoas que sofrem abuso vai se tornar um pedófilo. Vai ter, de alguma maneira, alguma complicação, sim, em termos de personalidade, com a sexualidade. Temos diversas complicações que podem desdobrar dessa determinante de haver sofrido abuso na infância, como frigidez, compulsão ou obsessão, por diversos fetiches sexuais, quer dizer, não consegue ter uma vida regular na sexualidade. Sérgio, um pedófilo, ele vai deixar de sê-lo com tratamento adequado? Com certeza. É possível? É possível, necessário e imprescindível, porque a recuperação de um pedófilo vai evitar que
esse problema se propague por gerações. Evitar esse ciclo que vocês estão falando. Uma pessoa que comete violência contra a criança, sofreu algum tipo de violência na sua infância, e aí é um ciclo que continua, que se propaga por gerações. Exatamente. Essa propagação por gerações que deve ser prevenida, né, interceptada. Como prevenir isso no âmbito geral da sociedade, assim, na sociedade mesmo, não em casos específicos de uma família ou de outra família? É possível? É possível. Uma das coisas que se precisa fazer é trabalhar no plano da informação e da mentalidade. Um dos esforços nossos do Núcleo Castor é exatamente um dos cursos temáticos para esse segundo semestre, que é a Psicologia da Infância e da Adolescência. Que essa palestra de quinta-feira é uma aula de abertura desses cursos. É uma aula de abertura exatamente de um curso de formação em Psicologia Infantil e Psicoterapia Existencialista para Adultos, e também o oferecimento de cursos temáticos. Esses cursos temáticos, como esse de que eu me referi, eles são para pais, comunidade em geral e profissionais da saúde também. O que se pretende aí esclarecer? O caminho por onde se pode desenvolver a personalidade de uma criança de modo regular e sadio. Então, há um modo todo de os pais se relacionarem com a criança no seu desenvolvimento, progressivamente, e esse processo vai garantir o quê? Que pais e crianças, numa relação saudável, de tecimento, de reciprocidade, desenvolvam limites de ser por dentro, dizemos assim em psicologia. São os limites de ser. Isto é, um pai sendo pai com segurança, o filho com o filho sendo seguro, mãe, etc. Esse processo todo envolve uma relação que dizemos de envolvimento dos pais na ação, em termos de ação mesmo, com a criança, seja no colégio, seja no lazer, seja em casa, sem precisar, e de modo adequado, vão levar a criança a esse desenvolvimento da personalidade regular. Quer dizer, isso aí já é um modo de evitar o problema de pedofilia, futuros problemas de complicação na personalidade, de várias outras complicações. Várias outras complicações que desdobram exatamente de problemas de maus tratos ou de negligência ou cuidados inadequados na infância.